Passando adiante aí, segregação de funções, aqui agora a gente vai discutir bastante. Eu gostaria muito de pedir a todos para ficarem à vontade para a gente poder realmente discutir, tá? Senão, a nossa manhã não vai ser proveitosa. Isso aqui eu acho uma das coisas que mais tem afligido os municípios. Tá? Então, a segregação de função está lá no artigo 5º, é um conceito, um princípio da lei. Mas ela só fala isso. Ela não fala como isso vai ser feito, o que é de fato a segregação de funções. E aí eu trouxe uma coisa básica para mim, na segregação de função. Como eu disse, isso para mim é uma realidade antiga, que até está mudando de uma forma lenta, mas ela está mudando. Mas a segregação de funções, para mim, no primeiro plano, de uma forma imediata, ela é essa divisão aí, entre o agente de contratação e o gestor de contratos. Então, eu acho complexo, realmente, do ponto de vista não do trabalho, tá? Mas do ponto de vista da legalidade. A mesma pessoa que faz o processo de licitação fazer a gestão do contrato. Eu penso que, primeiro de tudo, ela não é um super-humano. Ela não vai conseguir fazer nenhuma coisa direito nem a outra. Eu acho que a agente de contratação é bem complexo, mas gestor de contratos talvez seja mais ainda que a agente de contratação. Lidar com o dia a dia com fornecedores não é uma coisa fácil. Né? Então é bem complexo. Eu coloquei aqui algumas das funções essenciais. Fase preparatória. Não é que a agente de contratação vai realizar e executar a fase preparatória. Mas ele tem que acompanhar, ele precisa entender o processo, então na hora que ele vai fazer o julgamento, ele vai julgar errado. Então ele vai acompanhar a elaboração de um ETP ou de um TR, de um projeto, ele vai acompanhar ou vai fazer o edital, ele vai realizar julgamento, recurso, adjudicação e homologação. Então como é que ele vai fazer isso? Eu não estou dizendo aqui especificamente da questão da legalidade. E ao mesmo tempo, não naquele processo, mas de outros que já aconteceram, ele vai formalizar contrato, vai fazer verificação quantitativa, qualitativa de entrega, ele vai acompanhar alterações nos aditivos de prazo, de requisito, ele vai conduzir processo administrativo e aplicar penalidade. E ainda vai ser responsável por decisão. Tem como. Só que isso na prática sempre aconteceu, né? Até a Lei 1433, isso era uma coisa mais comum dentro da prefeitura, na Lei 866, na 10.520, o pessoal da prefeitura chegar para o pessoal que trabalha na licitação fora. Resolve para mim aí que o fornecedor não está entregando. Precisa rescindir, precisa ficar multa. Então, o presidente da comissão de licitação, os membros da comissão de licitação, eles tinham que se desdobrar em vários para poder fazer as duas coisas. Então, essa segregação de função que eu coloquei aí, é uma segregação, para mim, é uma coisa óbvia. Agente de contratação e gestor de contratos. Agora vamos no que não é o óbvio. Depende de regulamentação, depende de entendimento e, principalmente, depende da capacidade da prefeitura em atender essa segregação. Não é uma crítica, mas eu escuto com frequência, e até em eventos que o Simval já realizou, outros advogados, outros palestrantes, afirmarem que o agente de contratação não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, essa segregação de função, que você não resolve. Ok, tá certo, pela lógica é isso mesmo, é o ideal, no mundo ideal. Agora vamos para o mundo real. Município de Dom Silvério. Câmara Municipal de Vereadores de Dom Silvério. A equipe de contratação da Câmara de Dom Silvério, ela é, entre aspas, emprestada pelo prefeito. Tem uma portaria do prefeito cedendo para aquela função específica 3 servidores para poder fazer as licitações da Câmara de Dom Silvério. E a Câmara de Dom Silvério não tem servidor. A Câmara de Dom Silvério, se não me engano, deve ter 2 ou 3 funcionários. Sendo que um já trabalha na contabilidade, a segregação de função está aí. Mas o cara trabalha na contabilidade e faz licitação. O outro, salvo engano, é o procurador do município, como é que ele vai participar da Câmara, como é que ele vai participar da licitação e dá parecer. Quer dizer, cadê a segregação de função? Então, ela vai para o espaço. Por isso que eu estou dizendo, isso é uma regra que não é absoluta. Pelo contrário, ela tem que ser aplicada de forma objetiva em cada município, dentro da realidade de cada município. Eu vou mostrar para vocês à tarde aqui, no parecer Tribunal de Contas
do estado do Paraná, não é Minas Gerais. Eu não sei se tem algum outro parecer, esse é recente, discorrendo sobre essa questão da segregação de funções. E ele deixa bem claro exatamente isso que eu estou falando, que a segregação de funções ela tem que ser regulamentada pelo ente público, dentro da realidade de recursos humanos do ente público. Lógico que você não vai colocar o controlador interno para poder participar da licitação, nem o cara da contabilidade, nem o que faz pagamento, não vai. Mas isso não quer dizer que o agente de contratação, por exemplo, está proibido de assinar edital de licitação, por exemplo, que é uma coisa que eu já ouvi aí para trás, tá? Ou que ele não pode acompanhar o ETP, porque seria um risco colocar a mesma pessoa para poder fazer o planejamento, fazer o edital e julgar. Ok, é um risco, tá certo. Mas aí, para isso, o controle interno tem que atuar. Para isso que tem que ter a norma. Se eu tenho um corpo de funcionários reduzido, eu tenho que aumentar o controle. Vou voltar de novo aqui no Sinvalp. Aqui no Sinvalp tem licitação de 200 milhões de reais. Então, o que é feito? Aumenta-se o controle. E não é, nesse caso, duvidar nem do funcionário e nem também do fornecedor. É saber que é uma atuação humana, que está sujeita a erro. Então, para poder mitigar esse erro, prevenir ele, o que tem que ser feito? Aumenta o controle. Se você aumenta o controle, em todas as fases do processo, você equilibra a questão da segregação de funções com o que é a realidade do município. E isso é uma questão muito falha em todos os municípios, porque a maioria dos municípios, o controle interno é um controle de uma pessoa só, normalmente. Não estou dizendo aqui, não estou generalizando. Na Piedade Fonte Nova eu posso falar que é um funcionário só. Aí esse funcionário do controle interno tem que olhar tesouraria, contabilidade, licitação, compras, saúde, educação, frotas. Não vai conseguir olhar tudo. Então, se você quer ter segurança, você tem que preocupar com a segregação de funções, sim. Mas aí você tem que investir muito mais no controle. Porque se o controle estiver bem estruturado e ativo, você pode reduzir esse mito, né, esse dogma que tem em relação à segregação de funções e falar, por exemplo, que o agente de contratação não pode assinar edital. Vou dar um exemplo aqui. Que isso para mim, perdoe quem tem opinião contrária, eu respeito, mas eu não considero que isso é um problema. A lei traz, de forma bem clara, salvo engano no artigo 19, uma questão envolvendo minutas de editais. Se eu tenho uma minuta que ela já é previamente elaborada, padronizada, que foi discutida pelo controle interno e que foi aprovada pelo jurídico da prefeitura, o que a gente de contratação está fazendo no edital? Está só assinando. O edital já está elaborado previamente, já tem um modelo que tem que seguir. Então não tem risco para segregação de função nesse caso. Ele assinar o edital, porque o que vai estar junto com o edital é o que está sendo decidido no ETP e no DR, ou no projeto básico. Porque vai ser nesses documentos que vai trazer prazo de entrega, o tipo de licitação, o critério de julgamento, a forma de execução, a forma de pagamento. Então, essa ideia de que agente de contratação não pode assinar, ela é até razoável quando a gente pensar que o agente de contratação ele vai estabelecer todas essas regras no edital. Mas se a gente tem fase de planejamento e a lei manda fazer, ele não vai decidir isso, porque faz a fase de planejamento é quem decidiu. Ele só vai trazer essas informações para o edital. Então, nesse caso, qual que é o risco, o problema dele assinar o edital? Nenhum. Porque ele não está tomando decisão nenhuma ali. Ele está só publicando um edital que já foi elaborado previamente a minuta e que já foi também previamente elaborado as condições de habilitação, né, as condições de execução e todas as decisões que vão ter que ser tomadas pelo agente de contratação. Então, isso vai do regulamento de cada município, vai da forma como o município vai tratar isso. E outra questão, vamos supor, por exemplo, que
A prefeitura está fazendo uma licitação para construir uma escola. Coisa da engenharia, né? Coisa de engenheiro, ou do arquiteto, ou do técnico de edificações, ou da equipe de engenharia da prefeitura. O agente de contratação, em tese, não vai ter o domínio daquelas informações. Ok. Vocês não acham que é importante o agente de contratação participar da elaboração desses documentos técnicos pela engenharia? Porque ele vai ter a oportunidade de ler, de ter as dúvidas que ele vai ter e de perguntar para o engenheiro. Para não ficar depois perdido numa sessão de julgamento sem saber o que está sendo discutido ali, sem ter a menor noção. Porque eu não estou dizendo aqui que o agente de contratação vai ter conhecimento para poder avaliar atestado técnico operacional ou técnico profissional. Isso é engenharia que vai ter que olhar. Mas muitas vezes ele vai ter um problema ali envolvendo inexecuibilidade de uma proposta, que também é engenharia que vai ter que avaliar. Mas ele vai ter mais condições de entender o que está passando na mão dele se ele tiver participado das discussões. Porque vou dar um exemplo aqui. Né? Está construindo a escola. Aí na escola vai ter que utilizar ferragem. Na fase de discussão do ETP, lá, onde estava sendo elaborada a planilha orçamentária, se discutiu que a planilha que a prefeitura adotou, uma planilha de referência, por exemplo, CEINFRA, está com o valor da ferragem desatualizado. Isso é a coisa mais comum de acontecer com essas tabelas de referência de obra. Então, lá está falando que é X reais a tonelada da ferragem, mas, na verdade, no mercado é X mais Y. O engenheiro já falou isso, já discutiu isso. Mas, como é um convênio do Estado, ele não pode pôr um valor maior do que o valor de referência da tabela do Estado. Isso a lei, inclusive, manda fazer assim. E o convênio também fala a mesma coisa. Então, ele não pode lá mexer nisso. Ele sabe que não paga, mas ele não pode mexer. E isso acontece na prática. Tá? Se o agente de contratação já está sabendo disso, e vier uma proposta num valor muito baixo naquele, ou um valor mais alto também naquele, quer dizer, um representa a realidade e o outro provavelmente algum jogo de planilha, porque a pessoa está colocando baixo, ou pode ser até o que a gente chama de oportunidade de mercado, quer dizer, ele tem já esse material de uma outra obra guardado, ele tem um acesso para comprar esse material mais barato, o agente de contratação já sabe que aquilo é um problema. E a hora que vier as discussões, de um licitante questionando o outro, ele vai ter mais facilidade de tratar o assunto. Ele vai precisar do dinheiro, mas ele vai ter mais facilidade. Eu tive um caso recente agora de calçamento com pedra. O preço da tabela CEINFRA, convênio, o preço da tabela CEINFRA era R$49 o metro. Só a pedra, para poder colocar no calçamento lá, era R$190. Aí o cara que deu a licitação não viu, embarcou no negócio. O engenheiro da prefeitura não falou com o agente de contratação que isso acontecia. Não falou com o prefeito. Ficou cada um no seu quadrado, mas um sem trazer informação para o outro. Assinou o contrato, deu a ordem de serviço. Com 2 ou 3 dias da ordem de serviço, o cara manda o dono da empreiteira manda um aviso para a prefeitura, precisa de um reequilíbrio, porque o preço está errado. Eu tinha entendido que era só serviço, você fornecia uma pedra. Aí é o que eu disse, coisa mal planejada, mal conduzida, que não foi discutido com a gente de contratação, que ele não sabia também. Foi. Resultado, rescisão do contrato de forma obrigada. Os dois lados estão errados, feito também errou. Então, muita coisa você evita quando o agente de contratação participa do processo do planejamento. E isso pode ser qualquer coisa, pode ser com o transporte escolar, pode ser com uma obra, pode ser com o fornecimento de medicamento, várias questões que passam na mão de contratação, mesmo tendo a questão da segregação de funções prevista lá no artigo 5º, mesmo sendo uma coisa que está sendo rebatida, falada, que a agente de contratação não pode fazer aquilo, isso, aquilo, outro, não é dessa forma. E o que tem que ser feito é uma regra clara e objetiva. O município regulamento coloca, a agente de contratação vai fazer isso, 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 isso.